E mais uma vez o Página Aberta vai falar de amamentação. Um tema sempre destacado, mas você continua tendo suas dúvidas e nós vamos sempre explicando. Estamos visitando o banco de leite do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vamos conversar com a sua coordenadora, a enfermeira Anália Ribeiro Eck. Anália, inicialmente parabéns pelo trabalho do banco de leite. E hoje, a mulher tem que sofrer para amamentar? Ou ela já conta com uma estrutura para acolhê-la e para orientá-la? Na realidade, a amamentação não deve doer. Quando a mulher estiver amamentando e sentir dor, ela precisa procurar ajuda. E essa ajuda, desde o pré-natal, ela precisa se informar onde ela deve buscar para não sofrer no momento em que ela tiver a necessidade. A amamentação não é fácil logo no início, nas 2 primeiras semanas, mas ela depois fica fácil se nós investirmos na prevenção contra os problemas. No passado, existia todo um ritual em torno do parto e da amamentação, talvez até um excesso de cuidado. Hoje em dia, como que a mãe moderna tem se adaptado à necessidade de trabalhar, às vezes não ter com quem deixar sua criança e ainda praticar esse ato de amor? Na realidade, nós temos as leis trabalhistas que protegem a mulher para que ela tenha o período de amamentação. E as leis no nosso país têm avançado bastante. O Ministério da Saúde preconiza aleitamento materno exclusivo, só peito, até 6 meses de vida da criança. A partir daí, introduzem-se outros alimentos e a criança mantém como fonte de leite o leite de peito, até 2 anos ou mais. Então, só peito até 6 meses e depois o peito complementado com outros alimentos. A mulher moderna, ela muitas vezes está preocupada com outras coisas. Ela sai de casa, ela vai para o trabalho, mas ela vai para o trabalho no período após a licença maternidade, que aí já está em torno de 4 meses. E, por exemplo, as funcionárias no nosso município podem já voltar para o trabalho após o 6º mês. Elas têm condição de amamentar exclusivamente, porque a prefeitura teve a sensibilidade de dar às suas servidoras o direito de amamentar exclusivamente até os 6 meses. Algumas pessoas se socorrem a convênios médicos, acreditando que um parto particular traria mais conforto, mais comodidade para a mãe. Mas me parece que é justamente na rede pública em que a mãe tem uma orientação de pré-natal e uma estrutura posterior. Explique isso para os nossos telespectadores. Na realidade, é claro que eu vou fazer a defesa do SUS, do nosso SUS, que na realidade é um sistema de saúde maravilhoso, desde que ele seja aplicado como ele deve ser aplicado. Todos temos direito ao SUS, né? Qualquer pessoa tem direito a ser assistida pelo SUS. E no Hospital das Clínicas, nós temos algo a mais. Nós somos um hospital amigo da criança e da mãe. O que significa que esta mulher, este bebê, tem direito a uma assistência adequada. Primeiro, bebê e mãe nós não separamos, eles ficam sempre juntos, desde a sala de parto. Eles vão para o quarto juntos. E a equipe de cuidados se preocupa em colocá-los pele a pele, por exemplo, mãe e bebê, logo que o bebê nasce. Só não é feito isso se o bebê não nasce bem. Mas se ele nascer bem, ele vai para o contato com a sua mãe. E tudo isso vai favorecer uma amamentação mais saudável, mais fácil para a mulher, porque ela vai tendo assistência e ajuda desde o início. Infelizmente, algumas mães não conseguem amamentar. E aí você até poderia falar sobre os motivos que levam a isso. Mas são sedentas em saciar a sede do seu filho com algo, ou a fome do seu filho com algo que seja natural. E aí entra o banco de leite fazendo esse trabalho maravilhoso. Conte um pouquinho como funciona
como as mães que não conseguem se amamentar, o que elas devem fazer para terem acesso ao banco de leite? Na realidade, os bancos de leite foram criados no Brasil, foi trazido um modelo do Banco de Leite de Paris para ajudar aquelas mulheres que tinham bebês antes do tempo, que nasciam prematuros e não conseguiam mamar no peito da mãe. Então, o banco de leite foi a ama de leite do século XX, né, quando eles foram na década de 40. O primeiro foi criado. O nosso banco de leite do HC foi criado em 1976, para atender às necessidades dos recém-nascidos prematuros, que não tem como mamar no peito da sua mãe. E para aquelas mulheres que têm seus filhos, que nascem de termo e que têm condição de mamar, nós oferecemos ajuda para que ela consiga amamentar. Ou então, retirar o seu leite e oferecer para o seu filho, quando ela tiver algum problema, e temporariamente ela não possa amamentar. Mas, de maneira geral, é importante a assistência, o cuidado, e mais ou menos 60% a 70% da nossa atividade é de assistência aos problemas da fase da lactação. No sistema financeiro, os bancos têm em seus cofres cédulas, papéis, tesouros. Aqui no banco de leite, nos seus estoques, vocês têm um outro tesouro, o leite humano. E isso só é possível porque algumas mães generosas fazem a doação. Como que é o processo de doação? Quem pode doar? Que complicações tem? Que vantagens tem? Como funciona esse sistema? Bom, em primeiro lugar, é importante que a mulher amamente o seu filho, porque isso vai determinar a qualidade de vida dele, não só hoje, como até o fim da vida dessa criança. E aquela mulher que amamenta o seu filho e apresenta um excedente de produção, então é o que sobra no peito, ela deve retirar e doar para o banco de leite. Para isso, é importante que ela esteja saudável, que ela não seja portadora de moléstia infecto-contagiosa e nem faça uso de medicamentos. E ela vai doar o que sobra. E é importante que ela saiba, quanto mais ela retirar leite, mais leite ela vai produzir. Então, não vai fazer falta para o seu filho. Nós conversávamos anteriormente e você até alertava da relação do excesso de cesáreas relacionada, ou alguns partos prematuros, relacionada com essa dificuldade de amamentação. Que estatística é essa, Nália? Como que funciona isso? Na realidade, os trabalhos têm mostrado que há mais dificuldades na amamentação quando o parto é cesárea, não é um parto normal, porque existe todo um mecanismo hormonal que envolve o trabalho de parto, não só para a produção de leite, como também para a colonização desse bebê. As bactérias que vão colonizar o bebê são diferenciadas quando o bebê nasce de parto normal. E hoje, a mãe que tem dificuldade em amamentar ou a mãe que deseja colaborar com outra mãe, ela deve se dirigir a algum serviço antes ou ela pode contactar diretamente com o banco de leite? Ela pode entrar em contato com o banco de leite. Os nossos telefones 3610-8686 ou 3610-2649. Nós fornecemos o material esterilizado, a máscara, o gorro para ela usar no momento da coleta, todos os cuidados de higiene que ela deve ter com o leite e como ela vai armazenar o leite. E depois que ela tiver coletado uma determinada quantidade no frasco, ela nos liga e nós vamos buscar em sua casa. Então, ela não precisa nem ter o trabalho de trazer até o banco. Nós temos um sistema de coleta domiciliar. Anália, as nossas entrevistas sempre terminam com uma mensagem. No seu caso, nós terminaremos com 2 mensagens. Eu desejo que você mande uma mensagem para aquelas mães que não querem amamentar por algum motivo, que não têm esse desejo, e quero que você mande uma mensagem de ânimo para aquelas mulheres que eventualmente têm alguma dificuldade na amamentação. É importante que a mulher, quando decide que não quer amamentar, que ela conheça as vantagens e os riscos da não amamentação.
Então, as vantagens são inúmeras, e não são só para a criança. As vantagens são também para a mulher. Tem redução de risco de câncer de mama e ovário, tem redução de risco de diabetes insulino-dependente. E tudo isso é importante, inclusive redução de risco das doenças ligadas ao colesterol para a criança, para a mulher, redução de risco de linfomas, por exemplo, na infância, de doenças do aparelho circulatório. Então, a amamentação é reduzir riscos e permitir uma melhor qualidade de vida para o bebê. Então, que ela decida diante da verdade, diante do conhecimento, e não porque imagina, por medos. Sempre procure se informar antes de tomar uma decisão, porque a sua decisão não é só para você, é para você e o seu filho. E para as mães que podem doar? Para aquelas que amamentam e que podem doar, eu gostaria que elas se lembrassem que o leite que está no peito dela, para ela é leite, para o filho dela é leite. Mas para as outras crianças prematuras, doentes, internadas no hospital, é vida. E, sem muitas vezes conhecer essa criança, ela pode estar tendo mais um filho de leite e nos ajudando a salvar essas vidas. É o programa Página Aberta, também cuidando da vida. Segue, Moraes.